Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco mais sobre os adversários do Timão nessa primeira fase, na fase de grupos da Libertadores. Tem muita coisa pra gente conversar a respeito e você vai conferir os detalhes da estreia. É o primeiro desafio já na grande competição sul-americana. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Aquela dica, né, pessoal? Você precisa baixar o OneFootball. Primeiro, porque é o melhor aplicativo de futebol que existe. E segundo, porque é de graça, não custa nada. E lá você encontra o quê? Todas as notícias do mundo da bola, futebol brasileiro, futebol internacional, transmissões ao vivo e de graça de grandes ligas europeias, incluindo a Bundesliga e a grande novidade da temporada, os lances ao vivo. Vai começar a Libertadores e a Copa Sul-Americana, né, nas fases mais quentes. Você gostou de um lance que você viu na TV? Seja um rolinho, um chapéu, um chute na trave ou até mesmo um gol, vai no OneFootball que você confere na hora esse lance ao vivo. Você não precisa mais esperar o jogo terminar para conferir os melhores momentos. Assiste na hora. Isso chama-se lances ao vivo, a grande novidade do OneFootball. Além de ficar por dentro de tudo que está rolando no mercado de transferências e sobre o teu time do coração. O link está aqui na descrição, no comentário fixado. Baixe agora o OneFootball e serve para qualquer celular. Bom, vamos lá. Liverpool do Uruguai, Argentinos Júniors da Argentina e Independiente del Valle do Equador. Vamos começar porque a tabela já está lançada. O Corinthians estreia na próxima quinta-feira, fora de casa, às 7 da noite, no estádio Centenário em Montevidéu, contra a equipe do Liverpool do Uruguai. Dia 6 de abril será a estreia corintiana na Taça Libertadores da América. Por que no estádio Centenário? Não é o estádio do Liverpool. E aí já começa a primeira grande história desses adversários do Corinthians. O Liverpool é um estreante na Libertadores. Ele chegou em 2011 a participar da pré-Libertadores, daquela fase preliminar antes da fase de grupos, e foi eliminado pelo Grêmio. Eu lembro bem, inclusive, desse período quando o Grêmio passou pelo Liverpool. E nunca tinha chegado até a fase de grupos. Chega a primeira vez. O Liverpool é um time que vem crescendo nos últimos tempos, inclusive em termos de títulos uruguaios, só está atrás do Peñarol e também do Nacional, os dois mais tradicionais da capital uruguaia. Mas o Liverpool, evidentemente, é um time muito ainda frágil, incipiente, que não tem lá grandes valores, a começar pela questão do estádio. O estádio do Liverpool chama-se Belvedere, e ele tem capacidade para no máximo 8.000 pessoas. A Conmebol exige que na primeira fase, na fase de grupos, né, os clubes tenham estádios com capacidade acima de 10.000 torcedores. Então, ele não vai conseguir receber os seus adversários no seu estádio, que é mais acanhado, é menor. Por isso, vai receber no lendário e centenário Estádio Centenário de Montevidéu, que cabe 60.000 pessoas. Só que o Liverpool não tem essa torcida toda. Então, a tendência, inclusive, já admitida pelo clube, é que tenha até mais corintianos do que torcedores do Liverpool. Eles estão esperando cerca de 5, 6, 7 mil, quando muito, torcedores do Liverpool nessa partida, num estádio que cabe 60.000. Obviamente, amantes do futebol uruguaio, e os uruguaios amam o futebol, daqui a pouco vão lá acompanhar uma partida envolvendo um clube brasileiro, grandes jogadores, né, que atuam no Corinthians e que estarão lá. Então pode ser, há uma possibilidade muito grande da gente ver mais torcedores do Corinthians do que torcedores locais. Isso já favorece porque, obviamente, né, o torcedor do Corinthians, ele sabe muito bem transformar um jogo por conta do fator local, por conta da torcida empurrando. Então já começa o Corinthians com, imagino eu, um aspecto muito positivo. Você encara o pior adversário do grupo, fora de casa, num ambiente praticamente neutro. Já dá para começar garantindo os 3 pontos. Claro que isso vai depender das circunstâncias do jogo, de como a coisa vai se desenrolar lá dentro, mas o Corinthians tem uma grande chance de já começar fora de casa conquistando 3 pontos. Por que também, né, o Liverpool não recebe os seus adversários no estádio Belvedere? Vocês vão lembrar quando o Luizito Soares, hoje no Grêmio, estava no Nacional
e foi jogar num campinho muito inóspito e essa imagem ganhou o mundo, viralizou, porque uma grande estrela mundial acostumado, né, a jogar nos grandes campos da Europa, de repente estava indo lá se trocar num vestiário muito modesto, muito humilde para jogar o Campeonato Uruguaio. Eu conversei com o Diego Lugano recentemente sobre isso e ele me disse que isso até foi algo intencional do Luizito para mostrar a estrutura precária do futebol uruguaio e que muito dessa vinda do Luizito pro futebol uruguaio foi para mostrar isso, de que realmente o futebol estava abandonado, né, em termos de organização, de estrutura e tudo mais. Foi contra o Liverpool, foi numa partida contra o Liverpool no Estádio Belvedere que o Luizito estava lá se preparando para disputar uma partida. Pois bem, o jogo contra o Corinthians não será lá, será no Estádio Centenário. O Liverpool é o vencedor da Supercopa e venceu, vejam só, o Nacional. Atual campeão da Supercopa e hoje é 7º colocado no torneio Apertura. O técnico é o Jorge Bava, ele perdeu alguns jogadores importantes, mas ele tem essa equipe jovens da seleção sub-20. Então, tem jogadores que são promessas do futebol uruguaio, especialmente o capitão, o volante Fabrício Dias, muito bom jogador, olho nele, mas ainda, obviamente, um jovem que está tentando se afirmar. É um time muito inferior em relação ao Corinthians, especialmente. Por mais dificuldades que a gente possa imaginar, por todo esse cenário, o Corinthians consegue, imagino eu, uma vitória já na arrancada, na estreia. E aí, por que a tabela não favorece, né? Mas é um aspecto interessante da gente analisar pro lado corintiano, porque você joga fora de casa contra o pior time, num ambiente neutro, podendo conquistar a vitória e depois recebe 2 partidas em casa. Os 2 adversários, os 2 próximos adversários serão em casa. Então, olha só, no dia 19 de abril, uma quarta-feira, às 9h30 da noite, o Argentinos Júniors. E depois, no dia 2 de maio, numa terça-feira, às 9 da noite, o Independiente Del Valle. Os 2 principais adversários do Corinthians nesse grupo, os 2 primeiros jogos em casa. Podendo o Corinthians aí, com a força da sua torcida e com a sua equipe, que eu entendo como competitiva, especialmente para vencer essa primeira fase, poder conquistar resultados. Há uma chance muito grande do Corinthians fazer 9 pontos nos primeiros 3 jogos. E aí, gente? Aí depois, no dia 24 de maio, uma quarta-feira, 9h30 da noite, joga fora contra o Argentinos Júniors. E depois joga no dia 8 de maio, fora contra o Del Valle. Esses 2 jogos aí, o Corinthians já tem que estar com a classificação encaminhada, porque se depender de resultados na Argentina e também no Equador, aí pode ser que se complique, para jogar contra o Liverpool, pior time do grupo teoricamente, em casa, no dia 28 de junho, já classificado, só para fazer festa. Essa é a ideia da primeira fase, já definida e detalhada pela Conmebol. Mas vamos seguir nos adversários, porque eu falei do Liverpool, vamos para o Argentinos Júniors. O Argentinos Júniors, que é um clube que revelou ninguém menos do que Diego Armando Maradona. Exatamente, o estádio La Paternal, ele tem esse apelido, né? Ele tem esse nome de Diego Armando Maradona, cabe 25 mil pessoas e é lá que o Corinthians vai jogar contra a equipe do Argentinos Júniors. O técnico é o Gabriel Milito, conhecido aí, jogador argentino e que está no 3º ano consecutivo de trabalho, mas começa a gerar um desgaste em termos de críticas e cobranças. Já o trabalho do Milito. Nesse começo de temporada ele tem 9 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. É um começo irregular, digamos assim. O Gabriel Ávalos é um paraguaio artilheiro e que foi mantido nessa temporada. Ele, no ano passado, em 36 jogos, marcou 13 gols e deu 8 assistências. Esse ano, em 9 jogos, ele já tem 5 gols. Então é um cara muito bom ofensivamente, tem que se cuidar. O Argentinos Júniors não à toa vem perdendo qualidade, não vem conseguindo manter o mesmo nível, porque perdeu jogadores nos últimos tempos. Um deles, Fausto Vera, que é uma das principais revelações do futebol argentino, especialmente no seu setor, no meio-campo. E o outro foi o Carabarral, que hoje está no Santos. E aí, então, o Argentinos não consegue manter o mesmo nível, né, de qualidade. Mas um clube que revelou Maradona, a gente sempre tem que respeitar, os caras têm uma história muito boa, mas o último título que eles conquistaram foi a Série B na temporada 2016-2017. E aí, claro, a gente está falando do principal adversário do grupo, do mais perigoso e do
principal concorrente, inclusive pela primeira colocação no grupo, que é o Independiente del Valle do Equador. Conhecido como o matador de gigantes, não à toa, o atual campeão da Recopa sobre o Flamengo. O bicampeão da Copa Sul-Americana em 2019 e também em 2022 sobre o São Paulo. Foi vice da Libertadores em 2016 e nos últimos anos vem eliminando brasileiros, assim, o próprio Corinthians numa Sul-Americana, o Grêmio numa pré-Libertadores, provocando até a demissão do técnico Renato Gaúcho. Esse Independiente del Valle, que começou lá atrás, né, com o Miguel Ángel Ramírez, vindo das categorias de base, revelando muitos jogadores equatorianos e que manteve o trabalho. Inclusive hoje o técnico é o Martín Anselmi, que era o auxiliar do Miguel Ángel Ramírez, tanto no Del Valle quanto no Inter. Depois os dois meio que se dividiram, né, e o Martín Anselmi assumiu o Del Valle e mantém esse trabalho. Tem figuras conhecidas como o Sornosa, que já foi do Corinthians, meio-campista, o Faravelli, que é um meio-campista também muito interessante, que não quer sair de lá, está super adaptado, tem proposta de vários clubes brasileiros. Depois do que ele jogou contra o São Paulo e contra o Flamengo, todo mundo quer contratar o cara. E agora eles contrataram, vejam só, Marcelo Moreno. Foge um pouco até do perfil dos jogadores do elenco do Del Valle, né, que tem uma molecada, uma juventude, mas provavelmente pensando na Libertadores, trouxeram um cara muito experiente. Eu até achei que ele era mais velho, viu? O Marcelo Moreno, ele tem só 35 anos. Eu achei que ele tinha mais, porque o cara é impressionante, né? Ele joga pelo menos uns 20 anos na América do Sul, realizou hoje a sua 100ª partida com a seleção da Bolívia. Ele tem cidadania boliviana e brasileira, né? Mas ele é boliviano. E estava no Cerro Porteño na temporada passada. Marcou 13 gols em 45 jogos. O cara ainda broca, o cara ainda crava. E tem experiência de jogar muitas Libertadores, né? De jogar muito aqui no continente. O Marcelo Moreno foi recém-contratado pelo Del Valle. É a grande novidade do time equatoriano. Que tem também uma joia chamada Kevin Rodrigues. Essa joia, pelo modesto Imbabura, no ano passado, marcou 11 gols em 37 jogos e foi convocado para a Copa do Mundo. Pois bem, o Del Valle contratou o Kevin Rodrigues. Sem dúvida nenhuma, é o principal adversário do Corinthians, mas o primeiro jogo entre eles é na Neoquímica Arena. E ali o Corinthians tem que fazer o resultado para depois não depender disso fora de casa, porque é um time muito traiçoeiro, inclusive vence fora de casa com muita tranquilidade. Sabe jogar, joga direitinho, muito bem ajustado, bota a bola no chão, tem a transição rápida, tem juventude e intensidade. O Lázaro vai ter que estudar muito bem essa equipe do Del Valle. Esses são os adversários, os inimigos do Corinthians nessa fase de grupos da Libertadores. E tudo começa já na próxima quinta-feira, fora de casa, para, quem sabe, o Corinthians ir mais longe nessa competição continental. Você está confiante? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!